As expectativas do Internacional em relação ao seu novo treinador, Cacique Medina, estão muito ligadas às frustrações que a direção teve no trabalho do técnico Diego Aguirre. Passada a demissão do treinador, o diagnóstico é de que ele tem falhas na mobilização de vestiário. Um defeito que já havia sido apresentado na primeira passagem do treinador no Beira-Rio em 2015. Nesse vídeo eu vou tentar trazer para vocês detalhes de bastidores, dos momentos que levaram a direção a demitir Diego Aguirre e a como foi montado o perfil que chegou em Alexander Medina. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. E aqui eu vou aproveitar esse momento de intertemporada, momento que o Inter não se apresentou ainda, mercado de transferências acontecendo, para que a gente possa conversar um pouco e contar algumas histórias de bastidores que, com o passar do tempo, elas vão aparecendo. Com o passar do tempo, a gente tem um pouco mais de facilidade de ouvir o que realmente aconteceu, de descobrir o que realmente aconteceu em momentos nevrálgicos da temporada, por exemplo, de 2021. E aqui especificamente eu quero falar sobre a demissão de Diego Aguirre e a análise da direção do Internacional em cima do trabalho do treinador uruguaio que tinha contrato até o final de 2022 e que, em determinado momento, semanas antes da demissão, tinha total confiança da direção do Internacional. Em menos de um mês, o trabalho de Diego Aguirre ruiu. E ruiu ao ponto do Inter tomar a decisão de cortá-lo do cargo e buscar um novo treinador, que é Alexander Medina. Tudo e absolutamente tudo começa no fim de semana pré-jogo contra o Palmeiras. Era 25 de outubro de 2021. Quando o Inter viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras. E na viagem para São Paulo, era 18 de outubro, foi no fim de semana anterior, 18 de outubro. E na viagem para São Paulo surge a informação de que a seleção uruguaia estava buscando o trabalho de Diego Aguirre. Estava sondando o Diego Aguirre porque havia a possibilidade de demissão do Oscar Tabares. Naquele momento, é importante a gente contextualizar. O Inter estava em uma arrancada no Campeonato Brasileiro, o Inter tinha total confiança no trabalho do Diego Aguirre para o término da temporada de 2022, porque o trabalho estava funcionando bem, o time estava sendo ajustado, estava apresentando uma evolução também na tabela, e o Aguirre estava muito motivado, o Aguirre estava muito integrado à direção, muito integrado ao grupo de jogadores, e isso era notório. E começou a mudar a partir dessa viagem para São Paulo. E é importante que se relate isso. Um relato que eu recebi, por exemplo, é que o avião desceu e todo mundo ficou olhando para o Aguirre, porque foi durante a viagem que se soube da possibilidade de demissão do Oscar Tabares, que poderia culminar no chamado do Diego Aguirre para a seleção uruguaia. E já na descida do avião, os dirigentes foram até o Diego Aguirre, era um voo fretado do Internacional. Na descida do avião, os dirigentes foram no Diego Aguirre. E o Diego Aguirre deu a resposta do momento, que era: não sei, não me contataram, não estou sabendo de nada, não fui contatado, conversei com o Jorge Américo, que é o empresário do Diego Aguirre, ele não me contou nada, então, a princípio não tem nada, estou focado pro jogo. Os dirigentes do Inter gostaram da postura do Aguirre, gostaram da manifestação dele, foram pro jogo contra o Palmeiras, o Inter perde e ali começa a degringolar no Campeonato Brasileiro, até porque emenda uma sequência contra times paulistas, vocês lembram? Perde pro Palmeiras, empata com o Corinthians em casa, empata com o Bragantino em casa, perde pro São Paulo fora, e foi ali que o trabalho de fato ele degringolou. Mas naquele momento, os dirigentes adotaram uma postura de blindagem ao Aguirre, porque era absolutamente negativa a possibilidade, era encarada de maneira muito negativa a possibilidade do Aguirre sair do Internacional pelo trabalho bom que ele vinha fazendo até o momento e pelo que o Inter acreditava que ele pudesse render ainda em 2022, mas havia o medo da seleção uruguaia tirar. Até porque quando o Aguirre chegou e foi contratado pelo Internacional, e eu já contei isso aqui, ele veio e ele fez esse acordo com a direção. Não foi bem um acordo,
não foi bem uma imposição dele, foi o relato que ele fez. Ele falou, gente, eu assino com vocês, tá tudo certo, só que eu já tenho uma sinalização da Federação Uruguaia. Se o Oscar Tabares cair, eles me chamam. E aí a seleção uruguaia eu vou querer ir. E os dirigentes, tá bom, não, vamos lá, vamos fechar. Porque a ideia, e um dirigente me relatou isso, a ideia era de que se entendia que essa troca na seleção uruguaia só aconteceria depois da Copa do Mundo de 2022. E não aconteceu. Acabou acontecendo antes, os dirigentes do Internacional ficaram receosos, mas gostaram da postura do Aguirre. Já na descida do aeroporto de Guarulhos, após o avião desembarcar, foi num sábado, isso tudo, o Inter jogaria no domingo, gostaram da postura do treinador, beleza, vamos pro jogo, o Inter perdeu. A partir dali começa a se notar uma desmobilização. Porque naquele momento, já no domingo, já na segunda-feira, houve a sinalização de que o Uruguai não demitia Oscar Tabares, que mantinha Oscar Tabares pelo menos até novembro, que eram os últimos jogos do Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então o Aguirre, pelo menos até novembro, até o fim da temporada, ficaria. E isso deu uma tranquilidade para o Aguirre, ele falou sobre isso, inclusive, deu uma tranquilidade, aliás, para a direção. O Aguirre falou sobre isso na entrevista coletiva, disse que se sentiria mais à vontade de assumir um trabalho na seleção uruguaia depois de fechar uma temporada no Internacional. Beleza. E aí que começa o problema. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Inter entra nessa sequência negativa de resultados, mas começa a se notar um Diego Aguirre distante. Começa a se notar um Diego Aguirre, de certa forma, apático. E se começa a notar um Diego Aguirre passivo no vestiário. Essa foi uma das expressões que eu ouvi de algumas pessoas. O Diego Aguirre era muito passivo no vestiário. Parecia que ele não estava ali. E isso gerou uma preocupação dos dirigentes do Internacional, que chegaram a sentar com o Diego Aguirre em determinado momento e perguntar, cara, tá acontecendo alguma coisa? Tu te abalou com a história do Uruguai? Tá acontecendo alguma coisa? E ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Essa conversa dos dirigentes com o Diego Aguirre, ela aconteceu após a vitória do Internacional no Grenal, que foi ali um oásis em meio a essa reta final de temporada do Inter. O clube, os jogadores se mostraram muito motivados, todo o ambiente do Inter se mostrou muito motivado para ganhar aquele Grenal, ganharam, o Diego Aguirre também participou de maneira muito ativa desse processo, mas depois do Grenal essa chave desligou ainda mais. E aí os dirigentes procuraram o Diego Aguirre e ele disse que não, tá tudo bem, eu só acho que meu grupo se desmobilizou um pouco após o Grenal, mas acontece, vai dar para recuperar. E a partir dali, principalmente depois do Grenal, mas alguns resquícios disso já haviam se mostrado antes do Clássico, naquela sequência após não convite da seleção uruguaia para ele, não queda do Oscar Tabares, se notou cada vez mais esse Diego Aguirre apático, esse Diego Aguirre desanimado, esse Diego Aguirre quase depressivo. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a passagem dele em 2015. Mas, em muitos momentos, se lembrou da passagem dele em 2015. Vocês lembram que quando o Inter perde a semifinal da Libertadores para o Tigres do México, em 2015, o Vitório Pífero, então presidente do Internacional, ele demite o Diego Aguirre com a justificativa de criar um fato novo para o Clássico Grenal, o Inter toma 5, beleza. Mas uma das justificativas e um dos relatos que os dirigentes do Internacional faziam na época, não estava na reportagem, mas que trabalhava na época, se lembra muito bem desses relatos, era de que, cara, o Diego Aguirre ele se deprimiu depois da eliminação da Libertadores. O Diego Aguirre ele andava quase como um zumbi pelo CT e a gente tentava animar ele, não conseguia e via que ele não ia dar resposta. E essa leitura dos dirigentes lá de 2015, elas começaram a bater na cabeça dos dirigentes da atualidade, que começaram a ver em 2021 o Aguirre de 2015, um Diego Aguirre depressivo, um Diego Aguirre apático, um Diego Aguirre passivo. E há um episódio onde essa passividade do Diego Aguirre, ela chamou a atenção e ela definiu na cabeça dos dirigentes do Internacional: Aguirre não pode ser o técnico para 2022. Esse Aguirre não serve pela desmobilização, pela passividade dele. E foi o episódio do áudio do Paulo Paixão. Para quem não lembra, todo mundo lembra, é óbvio, vazou um áudio do Paulo Paixão falando mal
de alguns jogadores, dando um pau no elenco do Internacional. Uma bomba no vestiário, uma crise absurda no vestiário. E óbvio que aquilo incomodou os jogadores, criou um clima de desmobilização também dentro do vestiário, e a maneira como o Aguirre reagiu a tudo isso incomodou os dirigentes. A maneira como o Aguirre foi, de certa forma, passivo e tratou com uma naturalidade do tipo: essas coisas acontecem, é passado, deixa acontecer. Ele chamou o Bosquilha para uma conversa individual, porque o Bosquilha foi citado como enganador. Ele disse: não, Bosquilha, eu conto contigo, tá? Não cai nessa, tá tudo bem aqui, eu conto contigo. Só que a maneira como o Aguirre não tratou essa crise como uma crise chamou a atenção. O Aguirre foi passivo naquele momento do vestiário do Internacional, que precisava da intervenção de um líder forte para mobilizar depois daquela crise, para levar o Inter para a vaga na Libertadores. E esse papel os dirigentes não viram do Diego Aguirre nessa reta final. E ali os caras bateram o martelo. Olha, não dá para ser o Diego Aguirre. A gente vai ter que mudar em 2022. Houve uma demora, porque depois do término do Campeonato Brasileiro, havia a indefinição da Federação Uruguaia, que fez um vestibular, tentou Marcelo Gajardo, não conseguiu, ficou ali entre Aguirre, Medina e Diego Alonso e acabou fechando com o Diego Alonso. E aí os caras, imagina agora o Diego Aguirre sabendo que não vai para a seleção do Uruguai. Se antes ele já não estava com a cabeça aqui, imagina agora que ele sabe que não vai para a seleção uruguaia e que vai demorar muito tempo para esse objetivo dele se cumprir. Aí executaram a demissão do Diego Aguirre e buscaram o Cacique Medina. O que eles buscam no Cacique Medina, e eu ouço isso, é exatamente o contrário do que o Aguirre demonstrou. O Medina não é um cara passivo. O Medina, ele é um cara que tem autoridade no vestiário. O Medina não é um cara fleumático, como se mostrou o Diego Aguirre em determinado momento. É um cara bastante sanguíneo, é um cara que gosta de participar dos processos. O Guilherme Parede, jogador ex-internacional que está indo para o Juventude, jogou com ele no Tajeres, nos falou isso. É um cara que se mete em tudo, quer saber de tudo, proativo, líder. E o Inter busca essa liderança no vestiário com o Cacique Medina. E por isso, essa mudança também de personalidade. De um Aguirre elegante, calmo, uma pessoa de altíssimo nível, Diego Aguirre, mas que os dirigentes identificaram esse problema. Faltou liderança, faltou huevos, faltou um pouco de sangue e faltou um pouco de atenção e mobilização do Diego Aguirre, e por isso ele acabou caindo. Se busca exatamente o contrário agora do Alexandre Medina. E claro, com o padrão de jogo, com um time bem treinado, bem ajustado, para disputar o que o Inter está querendo em 2022. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!